Ontem eu tive o privilégio de ter uma sessão aqui em que eu comunicar uma mudança de sigla partidária, depois dos 10 anos no Partido Democrático Trabalhista, seguir para outra agremiação. E ficou faltando dizer quais as bandeiras que eu quero levar para o partido. Não dava tempo. Tomamos todo aquele tempo, o senador Hélio teve sua participação, o senador Assir também. Eu disse aqui que estava mudando porque não sentia um terreno firme por onde carregar as bandeiras que carrego desde a adolescência e que são muito inspiradas nas figuras do trabalhismo. Desde Getúlio, eu menino ainda, ouvindo na minha casa, Brizola, com quem eu conheci e em quem votei para presidente, meu primeiro voto, Darcy Ribeiro, que foi um dos mestres que eu tive. Eu quero continuar carregando essas bandeiras que eu tentei e carreguei por 15 anos no PT e que carreguei por 10 anos no PT. Por diversas razões, eu sinto que o terreno não está firme. Eu quero começar a falar dessas bandeiras. Eu vou falar ao longo das próximas semanas, talvez. Eu vou falar de uma hoje. E não vou começar, não para desmenti-lo, porque o senhor falou, senador da Educação, eu não vou começar pela educação. Embora em todas as bandeiras a educação termina aparecendo. Eu vou começar por uma bandeira que o senador Assir, inclusive, é um dos que mais preparado está aqui, que é a bandeira da economia. Qual é a bandeira da economia que eu imagino? E aqui eu quero dividir em duas partes. Uma, primeiro, que eu vou chamar a bandeira da chave da roda, que a gente tem que usar para consertar o carro que está ruim. Trocar os pneus. É o ajuste. Ninguém pode falar em economia sem falar na crise atual. Fica abstrato, teórico, absurdo. Falar de uma economia sem falar da crise, sem falar da inflação, sem falar dos déficits fiscais, sem falar do endividamento das empresas, terrível endividamento, sem falar do endividamento das famílias, terrível, e o endividamento do setor público. Sem falar da crise das nossas estatais, sem falar da baixa taxa de poupança que o Brasil tem, uma das menores do mundo, pelo menos dos países que têm economia razoável. Nós temos que cuidar do ajuste, temos que mudar o pneu do carro. É o período da chave de roda. E aí, senador, as bandeiras que eu caminho prevê, sim, ajuste. Mas prevê um ajuste, senador Hélio, com 4 princípios. O primeiro princípio é não ignorar o longo prazo. O curto prazo não pode ser desprezado, mas o longo prazo não pode ser ignorado. Então, toda vez que fazer o ajuste, nós temos que olhar 2 coisas de longo prazo. As consequências disso para as camadas mais pobres. 2, as consequências disso para a infraestrutura. Não podemos imaginar, por exemplo, senador Hélio, que o senhor defende tanto isso, um ajuste que sacrifique o setor energético das novas fontes alternativas. E o outro ponto é a participação. O ajuste não pode ser imposto autoritário, não pode ser por medida provisória, tem que ser por debate, e esse debate tem que incluir as oposições. E as oposições não têm o direito de recusar-se a participar quando o Brasil precisa. E quem fala pelo Brasil é o presidente da República, queremos ou não, temos ou não votado. A gente tem que dar as sugestões necessárias, mas dentro desses princípios. Ajuste não deixa de considerar a longo prazo. Logo, o ajuste não pode ser de choque. O ajuste tem que ser também ao longo de anos. Documento que eu fiz uma vez dizendo, se eu fosse a Dilma, eu propunha 5 anos para conseguir fazer o ajuste. Mesmo que a inflação seja enfrentada mais devagar, mesmo que o déficit fiscal seja enfrentado mais devagar, mas é preciso proteger as camadas pobres, é preciso proteger a infraestrutura e é preciso dialogar. Aí é a bandeira imediata da roda do carro. Mas eu acho que uma proposta transformadora como aquela que eu quero conduzir
A bandeira de longo prazo, ela tem que trazer o GPS. Não basta a roda de carro. Talvez por isso a gente não atrai a juventude. A gente está querendo consertar com S o carro, sem fazer um conserto com C, definindo para onde ele vai. A economia tem que ser pensada também dos próximos 20, 30, 50 anos, sem esquecer os próximos 4. E aí, na minha bandeira, nessa bandeira que eu quero ajudar a conduzir, a carregar em um terreno sólido, a primeira coisa que eu quero colocar é a necessidade, senador Hélio, de mudar, e o senhor vai gostar disso, de mudar o perfil do produto interno bruto. No imediato, o que a gente precisa é parar a recessão, ou seja, retomar o crescimento. Mas, no longo prazo, não basta retomar o crescimento, é preciso mudar a cara do PIB. Não basta um PIB grande, é preciso um PIB bonito. E o PIB grande pode ser da agroindústria, pode ser da metalmecânica, pode ser até de produtos que poluam, e a economia cresce poluindo. Esse é um PIB grande, o PIB bonito. É o PIB que produz bens de alta tecnologia, porque isso que é o futuro. O PIB bonito é o PIB que se distribui para a população. O PIB bonito é o PIB que não polui, que não depreda. Aquilo que aconteceu em Mariana aumentava o PIB, mas um PIB feio. Um PIB que terminou destruindo uma cidade inteira, matando pessoas, matando até mesmo um rio tão bom que tem o nome de Doce, e que a gente matou pelo menos por algumas décadas, talvez. Então, nós temos que propor ao Brasil um PIB bonito e possivelmente grande também. Mas é a beleza do PIB, a contemporaneidade do PIB, distribuível, equilibrado ecologicamente e de alta tecnologia. 3 coisinhas. Esse é o PIB do futuro. E sobre distribuível, tem PIBs que são indistribuíveis, não se distribuem. A indústria automobilística, por exemplo, ela não é distribuível. Primeiro, porque não cabem carros infinitos nas ruas. Segundo, porque para ter um carro precisa ter uma renda elevada ou um endividamento de longuíssimo prazo. Então, não é por aí que a gente vai ter o PIB desejável, que a gente vai atrair a juventude para nos apoiar no futuro. Além disso, de distribuível, produzindo coisas que cheguem às pessoas, é preciso que ele sirva para aumentar o bem-estar e não apenas a riqueza. Nós esquecemos de chamar de riqueza o que é bem-estar. Por exemplo, aumentar o número de automóveis aumenta a riqueza, nem sempre o bem-estar quando você fica 2, 3 horas no engarrafamento. Um transporte público, metrô ou ônibus, é capaz até de não aumentar igualmente o produto interno bruto, porque o número é menor de produção anual. Você faz um trem daquele, aumenta o PIB naquele ano, e fica anos sem precisar de outro. O PIB não cresce, mas o bem-estar aumenta. E o que a gente quer é o bem-estar. O PIB bonito é o PIB do bem-estar, não é o PIB da renda, da riqueza. Nós temos que subordinar a economia a objetivos sociais. A modernidade fez com que nós submetêssemos a economia ao avanço técnico. Tem que ser o contrário. Submeter o avanço técnico à economia. A economia aos objetivos sociais e os objetivos sociais aos valores éticos de uma sociedade. Essa é a bandeira que eu quero carregar. A bandeira dessa economia bonita, dessa economia colorida, dessa economia justa. E, para isso, ela tem que ser eficiente. O Brasil tem uma das economias menos eficientes do mundo. Todo mundo se vangloria que o Brasil é um país que era 6ª, 7ª, chegou à 5ª, dizem, economia do mundo, no PIB. Mas é que nós temos 220 milhões. Nós somos tantos que o PIB fica grande, mesmo que caiba pouquinho para cada um. Não basta. É preciso que fique bem para todos,
Para isso, a produtividade tem que aumentar. Nós temos uma produção alta, mas uma produtividade baixa. Qual é a diferença? A produção é a soma. A produtividade é o que cada brasileiro produz. Cada brasileiro produz muito pouco. Agora, a soma de todos os brasileiros termina produzindo muito, mas fica pouco para cada um. Nós vamos precisar aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. E aí começa a aparecer a educação. A produtividade vem da educação. Aí diz, não, vem das máquinas que a gente usa. Mas para usar as máquinas, precisa da educação, senão não usa. Um desses dias eu tive um almoço do comando do Exército aqui, senador Assê. E os generais ali com quem eu almocei diziam, hoje nós teríamos problemas se tivesse uma guerra, porque os nossos soldados não vão saber usar as armas modernas. Porque havia um tempo em que o papel do soldado era apertar o dedo, puxando o gatilho, olhando o outro lado. O soldado hoje não puxa mais o gatilho, ele aperta o botão do computador. Não é mais esse gesto, é esse gesto aqui. Sabe qual é a diferença? Esse gesto é da mecânica. Esse gesto é digital. Esse gesto basta ter a força, esse gesto precisa ter o conhecimento. Isso que se fala para a segurança, para a guerra, para os soldados, isso vale para o que a gente chamava operário e que hoje a gente tem que chamar de operador. Não tem mais, daqui para frente, operário. A gente tem operador. Isso vai exigir educação. E isso vai exigir uma formação muito especial dos nossos trabalhadores, para aumentar a produtividade. Não basta aumentar o PIB, é preciso um PIB bonito. E não basta um PIB bonito, é preciso um PIB em que cada brasileiro tenha produtividade. O outro ponto dessa bandeira, ainda na economia, é a abertura internacional. Acabou o tempo em que nós, nacionalistas, que eu me considero, podíamos ser isolacionistas. Nacionalismo era você se fechar. Não. Nacionalismo hoje é ter a força suficiente para se abrir sem medo e para conviver internacionalmente, com força. A força que vem também do saber, a força que vem do conhecimento de produzir as coisas que a sociedade precisa lá fora. Nós precisamos, por isso, algo fundamental na bandeira da economia do futuro: inovação. E somos um país paupérrimos em inovação. Paupérrimos em inovação. O Brasil hoje já pode se dizer, em qualquer produto que a gente vê por aí, esses aqui, esse aqui, tudo isso a gente pode escrever produzido no Brasil. Como se põe em todos os lugares do mundo, make in Brazil. Mas não se pode colocar, senão daria created in Brazil. Não são criados no Brasil. Aliás, nem isso aqui foi criado no Brasil, porque isso aqui tem mais de 1000 anos, talvez, a ideia do copo. Então, isso aqui foi fabricado provavelmente no Brasil, mas as invenções aqui dentro vieram de fora. Os remédios que nós tomamos são fabricados hoje em laboratórios brasileiros, mas é a mistura das fórmulas que vêm de fora. Os equipamentos médicos que nós usamos, raros são criados no Brasil. Raríssimos. Como as canetas que o senhor está usando. O Brasil é um país paupérrimo na inovação. E aí o que acontece? É o que dá valor hoje, é a inovação. O que dá valor hoje não é mais a produção. O que dá valor é inventar o produto e que outro produza. Quando se produz um celular no Brasil, e tem produção de celular no Brasil, o lucro vai para quem inventou. Senador Hélio, quando o senhor toma o seu remédio para diabetes, não é isso? O senhor está enriquecendo algum suíço, mesmo que o laboratório que fabricou seja brasileiro, porque é a fórmula que dá o dinheiro. Isso vale para os equipamentos todos que nós usamos. A engenharia vem de fora, a mão é daqui, o cérebro é lá de fora. Por isso, uma economia do futuro, eu quero carregar a bandeira, tem que ter a inovação como objetivo. E aí tem que mudar algumas coisas. Por exemplo, não faz sentido o BNDES ser um banco que financia, às vezes, fusão de empresas que já existem. O BNDES tem que financiar inovação. A indústria que quiser inovar, o BNDES dá o dinheiro.
A indústria que quiser produzir coisas antigas, procura no mercado privado. Pouca gente sabe, esse telefonezinho, que foi o primeiro a pegar no mundo, se eu não me engano, o Nokia, ele era produzido, a Nokia, ela produzia papel higiênico, madeira. Quiseram dinheiro para isso, não deram o governo. Disseram, vamos dar para fabricar algo novo. Aí eles bolaram a ideia do telefone celular, que estava começando. O BNDES da Coreia só financia produtos de alta tecnologia, e nós não fazemos isso. Finalmente, nessa ideia de uma bandeira da economia que tenha um PIB bonito, que se distribua, que não polua, de alta tecnologia e inovando e com alta produtividade, é preciso a gente ter um sistema nacional do conhecimento e da tecnologia. E aí, eu disse que não ia falar de educação. A bandeira da educação talvez eu seja a última, nesse ciclo que eu quero fazer aqui. Mas ela vai entrar em todos os lugares. Porque está por trás de tudo que for moderno, de tudo que for novo, de tudo que for futuro. Um sistema nacional de conhecimento e tecnologia vai exigir centros de pesquisa, vai exigir o envolvimento dos empresários na inovação, vai exigir que o Sistema Nacional de Financiamento de Empreendimentos cuide da inovação. Vai exigir, portanto, universidades com qualidade, convivendo com o setor privado e não isolada. Vai exigir, portanto, um bom sistema de educação, de ensino médio na área da produção, área técnica. Portanto, vai exigir um ensino médio de qualidade e um ensino fundamental de qualidade e cuidar dos cérebros desde pequenininhos, para que não apenas o Aedes aegypti transmita a microcefalia, mas que também não a falta de educação produza uma espécie de microcefalia. Tem duas microcefalias, a microcefalia biológica do cérebro pequeno e a microcefalia do cérebro grande, mas sem conhecimento em quantidade por falta de educação. Do jeito que eu tenho também falta de músculo, por falta de exercício, provavelmente. Alguns têm falta de conhecimento por falta de prática. Não sei como é que diria micromúsculo. Temos micromusculatura por falta de exercício. E existe microcefalia por falta de exercício intelectual. Pois bem, só para fechar aqui e passar a palavra, Sim. Então eu gostaria de usar próximas sessões para discutir bandeiras que a gente precisa carregar. Eu comecei pela bandeira da economia, mas espero trazer aqui as outras bandeiras também que eu penso que são fundamentais para um futuro que o Brasil precisa ter. Eu terminaria aqui, senador, mas eu passo a palavra ao presidente, senador Dário, que pediu a palavra, e ao senador Hélio. Eu não tive oportunidade de ontem apartear a Vossa Excelência, que foi uma unanimidade nessa casa, onde o senhor abordou de maneira sensata e objetiva, como sempre faz, e muito inteligente, a maneira como Vossa Excelência acabou se desligando do seu ex-partido e ingressando em outro partido. Queria ter o dom da palavra para expressar nesse momento com exatidão a grandeza que aquele momento e esse momento desse discurso representa para todos nós e para o Brasil inteiro. Entretanto, me permite me dirigir a Vossa Excelência para dar uma impressão que tenho de Vossa Excelência. Vossa Excelência me parece assim um homem simples, agradável, humilde, humano, enfim, um grande homem. E grande é aquele que enxerga o futuro respeitando as pessoas. Essa é que é a grande verdade. E Vossa Excelência reúne esses requisitos todos, o que engrandece de sobremaneira o Parlamento brasileiro e, sobretudo, o Senado Federal, a casa moderadora, a casa mais alta do Legislativo brasileiro.
quero desejar a Vossa Excelência paz de espírito, serenidade, equilíbrio que não lhe falta, para que o senhor enfrente esse recomeço. E quero ainda dizer que, enquanto existir pessoas como o senhor, que estende a mão com prazer e com alegria, que dá um abraço apertado ainda, que tem um sorriso no rosto, enquanto Vossa Excelência manter as suas ideias e os seus ideais, e, sobretudo, as suas bandeiras, sempre haverá um tempo para recomeçar. Porque Vossa Excelência é um homem experiente, mas com ideias inovadoras, novíssimas, e que eu tenho muita admiração de conviver esse período com Vossa Excelência. Tenho ouvido seus pronunciamentos sempre que tenho oportunidade e tenho me inspirado, inclusive, para consolidar a minha posição de que a educação é o início, o meio e o fim, não só do Brasil, mas de todas as civilizações. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Senador Hélio, tinha pedido. Senador Cristóvão, eu faço das palavras do senador Dairo as minhas também, colaboro com tudo que ele colocou. Igual já falei ontem aqui, o senhor é um ídolo nosso aqui do Distrito Federal, pela inteligência, pela sabedoria, pela forma que o senhor encaminha as questões. Deixou um legado muito grande quando foi governador nessa cidade, que todo mundo lembra, né? E quando o senhor vem aqui hoje para discorrer as bandeiras, né, que o levou a esse novo caminho, só demonstra o tanto que o senhor está bem intencionado, tanto que o senhor quer o melhor para o Brasil. Porque as bandeiras que o senhor hoje aqui externou são bandeiras fundamentais. Essa questão da diferença entre o PIB grande e o PIB bonito, ela é tudo. Né? Obrigado. O que adianta esse PIB grandão e essa confusão que nós conhecemos lá no Oriente, como é que está a situação? Não adianta o povo viver daquela forma, não é? Então, para ficar na situação aqui do nosso país, se nós conseguirmos fazer um PIB bonito, igual o senhor aqui colocou, já somos vencedores. E esse PIB bonito vai concluir com esse desenvolvimento tecnológico, que o senhor bem relatou aqui, a necessidade dessa evolução tecnológica, né? E nessa necessidade da educação. Então, por isso é que o senhor, 100% de razão. Quero só essa pequena intervenção, não quisemos fazer antes a intervenção, porque o discurso estava tão bom, tão concatenado, que não tinha sentido alguém de nós interromper, estragar o discurso de Vossa Excelência. Então, quero parabenizá-lo, dizer que é essa linha mesmo, o senhor está de parabéns e sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado, senador. E eu quero lhe fazer um pedido e um convite. No dia que eu vier falar aqui sobre a bandeira da energia, eu gostaria muito de ter sua presença, porque o senhor é um dos que carrega aqui a formulação de uma proposta que mude o perfil da energia no Brasil. Senhores senadores, muito obrigado e fico satisfeito de estar terminando com a presença do meu querido amigo e líder, Assir Gurgax.